Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 19 de novembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Presta atenção porque a esquerda está tão desesperada para derrubar Bolsonaro a todo custo. Olha só. Economia cresceu 7,5% do segundo para o terceiro trimestre, diz FGV. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve crescimento de 7,5% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre. O dado é do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, FGV, divulgado hoje, 19, hoje. E olha que a esquerda e até o FMI, todo mundo estava anunciando a desgraça. O Brasil, ai meu Deus, vai afundar, vai acabar. Eles estavam pensando que quem estava no poder era Lula ou Dilma, por isso que eles acharam isso. Mas tudo bem, graças a Deus não era. O forte crescimento de 7,5% da economia brasileira no terceiro trimestre reverte, em parte, a forte retração de 9,7% registrada no segundo trimestre deste ano, em função da chegada da pandemia de Covid-19 ao Brasil, a partir de março. No entanto, este crescimento não é suficiente para recuperar o nível de atividade econômica que ainda se encontra 5% abaixo do observado no quarto trimestre do ano passado, afirma o coordenador da pesquisa, Cláudio Considera é o nome do cara, tá? Segundo ele, apesar da recuperação disseminada entre as atividades econômicas, o setor de serviços ainda encontra dificuldades para se recuperar. Mesmo com a flexibilização das medidas de isolamento e pequena melhora marginal dos setores de alojamento, alimentação, serviços prestados às famílias, educação e saúde, o crescimento observado ainda é muito pouco em comparação à deterioração causada pela pandemia observada nestes segmentos, né? Ou melhor, né? O fique em casa, a economia a gente vê depois, e daí isso aqui. Bom, vamos lá. Onde foi que eu parei? Causada pela pandemia. Aqui. A elevada incerteza quanto ao futuro da pandemia tem inibido a recuperação mais robusta do setor de serviços, que é a atividade mais relevante da economia brasileira, explica Considera. Apesar disso, na comparação com o terceiro trimestre de 2019, houve uma queda de 4,4% no terceiro trimestre deste ano. Tá aqui a matéria, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Analisando-se apenas o mês de setembro, houve alta de 1,1% na comparação com agosto e de 2,3% na comparação com setembro do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o consumo das famílias recuou 5,1%, enquanto a formação bruta de capital fixo investimento caiu 2,2%. As exportações cresceram 1,7%, enquanto as importações tiveram queda de 24,4%. A exportação, gente, aqui, ó, deixa eu entender aqui, peraí. Deixa eu ver aqui de novo, caiu 2,... Aqui. As exportações cresceram 1,7%, enquanto as importações tiveram queda de 24%. Ou seja, em outras palavras, nós passamos a vender mais do que a comprar, né? Nós passamos a fornecer mais para fora do que a pegar de fora para cá, né? Isso é bom. Tá aqui a matéria, né? Isso é bom, você vê. Ao invés da gente estar comprando, a gente vendeu mais, né? Ou seja, o nosso produto no Brasil, nosso produto brasileiro teve mais saída, né? Isso eu acho que é um ponto positivo, né? Agora, vejam só, isso aqui é o tipo de coisa, gente, que a imprensa brasileira não quer que você saiba. Esse é o tipo de informação que a esquerda, a imprensa marrom, não quer que você saiba. Por quê? Porque isso aqui reflete justamente no trabalho da equipe econômica do presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, né? E a equipe que ali ocupa com ele esse cargo. Você vê que o Brasil, ele mesmo em momento de crise, com todas as variantes de especialistas dizendo que o buraco é sem fundo, que nós vamos cair em queda livre, né? Você vê que não acontece
o que é projetado por esses especialistas, né? Você vê que geralmente acontece o contrário. Projetar uma queda de 9,1% do PIB. Na verdade, você teve uma queda de 4, alguma coisa, né? Na queda do PIB. Você vê uma recuperação num período de crise, de um trimestre para outro, de 7, alguma coisa, né? Então você vê que o Brasil está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. É claro que, como o próprio pesquisador aqui, o pessoal que fez a análise, né, deixa claro, não é uma recuperação que diz, nossa, que maravilha, mas é uma recuperação. Né? É claro que essa questão da pandemia, e eles estão usando essa questão da pandemia para manter o sistema travado, né? Essa incerteza do futuro da pandemia acaba causando um certo temor na economia, trava um pouco o crescimento, dificulta o crescimento da economia. E a gente vê a esquerda muito apinhada nessa questão, para ver se consegue travar o máximo possível. Porque, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, se nós tivéssemos governadores responsáveis, prefeitos responsáveis, não tivessem entrado nessa questão do covidão, tivessem respeitado o dinheiro do contribuinte, tivessem trabalhado de verdade para buscar saúde, vida, trazer saúde e tratamento de verdade para as pessoas, nós estaríamos com a economia muito melhor. Estaríamos com o combate ao Covid-19 muito mais eficaz. Infelizmente, governadores, prefeitos, graças ao STF, contribuíram muito para o travamento do crescimento da economia. Ou seja, nós temos hoje uma recuperação dos empregos, nós temos hoje uma recuperação do setor econômico, mas não é o que poderia ser melhor. É triste você olhar para o país e saber que o país poderia estar num patamar muito melhor, mas por causa de uma questão política, por não aceitarem um presidente honesto, um presidente que realmente pensa no povo, eles travam o país e pessoas sofrem. Pessoas sofrem com isso. Né? Infelizmente, nós olhamos agora nessas eleições de 2020, não sei se por fraudes, não sei se por voto de verdade, mas muitos dos pilantras foram reeleitos. É triste você ver isso, mas é uma verdade. Você vê muitos dos que trouxeram as pessoas à mão de ferro voltando e disputando um segundo turno. Né? É triste, mas é uma realidade. Né? Enfim, mas está aqui, gente. A economia está se recuperando, mesmo com dificuldade. Então, parabéns à equipe que o presidente Bolsonaro escolheu, parabéns ao Paulo Guedes, tem sido um ótimo ministro da economia, se não um dos ou o melhor ministro da economia que esse país já teve, né? As ações dele são criticadas pela esquerda e eu entendo a crítica da esquerda porque, cara, 16 anos de esquerda no poder, o Brasil pro buraco, sem crise de pandemia, sem vírus atormentando, sem fechar nada. De repente você pega um ministro da economia, coloca lá, o cara começa a recuperar o país, aí vem uma crise viral, fica em casa, todo mundo, aquele nó danado, os países tudo quebrando e de repente o cara consegue ainda levantar o país. É para dar um nó mesmo na cabeça desses camaradas que tentaram ferrar com o Brasil. Né? Com certeza eles vão ficar mesmo revoltados, porque, cara, ver o Brasil se recuperar num momento desse é a mesma coisa de dizer que foi o PT que afundou o Brasil sem precisar de vírus. Sem precisar de vírus. E aí, com um vírus desse, o Paulo Guedes consegue segurar a economia brasileira no patamar que está segurando, é porque realmente nós passamos por 16 anos de corrupção e pilantragem contra o povo brasileiro. Um governo honesto mostra que mesmo dentro de uma crise é possível manter a economia sustentável ali, é possível equilibrar o Brasil. É pena que essa esquerda brasileira ainda continue tentando ferrar com a vida dos brasileiros. Né? Mas tudo bem, vamos tocar o barco para frente. Tá aí a matéria, gente. Economia avançando. Parabéns. Esse é o tipo de matéria que dificilmente vocês vão ver na Globo. Se ver, vai ser em letras miúdas ou o Bonner falando bem baixinho. Brasil recuperado. Pronto. Já foi. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.